Quando eu fui pai, né, eu percebi que eu era mais responsável, eu achava, na verdade, que era mais responsável simplesmente por ser pai, por ter que trabalhar e tudo mais. Então, só por isso eu já achava que era uma pessoa mais responsável, né? Até que, com o passar do tempo, eu percebi que... Mas quando a gente vai ver, precisa se preparar para isso. Como tudo que a gente faz na vida, a gente se prepara. A preocupação maior da gente deve ser a formação integral. O criar esse filho, formar inteiro ele, né? Então toda a parte psicológica, emocional, física, tudo. Trabalha, né? Quer dar uma vida realmente melhor para os nossos filhos e acaba simplesmente substituindo a nossa presença por coisas. E nada substitui a nossa presença, né? E aí o que acontece? Muitas vezes... A escola pode ser a melhor que for. Se eu não for uma boa mãe em cooperação com essa escola, essa criança nunca vai aprender. Igualmente pode ser a pior escola. Se eu for uma boa mãe por trás dessa escola, essa criança vai ser muito boa. É bom ficarmos atentos se ele não está justamente repetindo aquilo que a gente faz. Começa agora o programa Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg, feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone WhatsApp 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Me chamo Léo Jung e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Mapa da Riqueza, uma parceria entre a SATV e também o Único Atalho. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, que é família e filhos. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é alguém de muita autoridade no assunto, Regiane Tiqueleiro. Seja muito bem-vinda, Regiane, e muito obrigado desde já por aceitar o convite e estar aqui para falar conosco desse assunto tão importante.
Muito obrigada pela oportunidade. Eu fico honrada de poder estar aqui e ter sido convidada para falar deste tema que é relevante para todos nós, para todas as famílias, de extrema importância e muitas vezes esquecido, deixado de lado. É verdade. Eu percebi a importância desse tema, né, com uma experiência própria. Eu fui pai muito cedo, com 20 anos, então quando eu fui pai, né, eu percebi que eu era mais responsável, eu achava, na verdade, que era mais responsável simplesmente por ser pai, por ter que trabalhar e tudo mais. Então, só por isso eu já achava que era uma pessoa mais responsável, né? Até que, com o passar do tempo, eu percebi que pai qualquer um pode ser. Então, eu percebi que eu precisaria ser um bom pai, que é completamente diferente e que exige também esforço, estudo, né? E que não é um dom. Então, a partir disso, eu também percebi a importância desse tema para trazer para cá, né? Eu e a Amanda fomos evoluindo juntos nisso, né? Acompanho você também no Instagram, aqui de pertinho, né? De São José do Cedro. Então, Regiane, eu gostaria que você falasse um pouco, primeiramente, quem você é, o que você faz, como você chegou até aqui, para o pessoal também de casa que ainda não te conhece e te conhecendo. Vou falar em ordem de importância. Eu sou cristã, primeiramente, então tudo que eu falar é parte da minha cosmovisão cristã. Eu sou esposa e sou mãe. E sou uma mãe educadora. Então eu pratico educação domiciliar também, que é algo bem raro na nossa região. E, para além disso, enquanto profissional, eu sou advogada. Atuando muito pouco, porque me afastei bastante desta área, mas pratico a advocacia esporadicamente. E, como você bem disse, a gente acha que nasceu pronto. Mas quando a gente vai ver, precisa se preparar para isso. Como tudo que a gente faz na vida, a gente se prepara. Então, você falou, não é um dom. Pode até ser que seja um dom para algumas pessoas, mas mesmo aquele que tem o dom de ser um jogador de futebol, ele nunca vai ser um bom jogador se ele não treinar, se ele não se dedicar, se ele não se alimentar bem, se ele não for aos treinos, né? Se ele não for regrado. E assim é com a maternidade, a paternidade. Nós precisamos estudar, então, claro que vem o conhecimento empírico, né, coisas que funcionaram ao longo de toda a história, a gente vai agregando a nossa vida também. Mas é muito importante estudar para saber como é o desenvolvimento da criança, o que você pode esperar da criança no nível que ela está ou no que ela vai estar adiante. Quais os perigos que a gente pode enfrentar, que essa criança pode enfrentar e como a gente pode reduzi-los ou evitá-los também. Então, a maternidade, a paternidade, ela é muito mais desafiadora do que às vezes a gente pensa que é. Porque é muito tranquilo você ter um filho, aí você lida ali com os primeiros anos que você não dorme, mas aí depois você começa a dormir, a criança vai pra escola, e aí vai pra escola a gente já, tá na escola, tá tudo bem, então para de se preocupar também com a questão do ensino, do que você precisa ou não ensinar para essa criança, e ela vai crescendo e a gente vai trabalhando, né? Porque nós temos essa mentalidade, às vezes até utilitarista, de que nós queremos fazer o quê? Dar tudo para o meu filho que eu não tive. Mas nem sempre, e na maioria das vezes, os nossos filhos não precisam daquilo que nós não tivemos. E pensando desta forma, nós começamos ocupar muito tempo em função de trabalho, de ganho financeiro, quando na verdade nossos filhos, especialmente nos primeiros anos, eles precisam de nós, né? Até tem uma frase que um dia eu compartilhei que irônico, nossos filhos têm tudo, mas no final o que falta para eles é a nossa presença. Somos nós presentes, né? Então, como lidar com tudo isso? Como conseguir trazer o financeiro para dentro de casa e ao mesmo tempo você ter tempo e se dedicar, e como você saber o que fazer nesse tempo que você tem com os seus filhos. É um desafio eterno. Exatamente. E essa percepção toda que você teve, essa construção, de certa forma, dessa cosmovisão, você sempre teve, foi se formando ao longo do tempo, ou de um momento para o outro aconteceu uma virada de chave? Como que foi? Não. Eu fui uma mãe jovem também, do meu primeiro filho. Hoje ele é um adolescente, ele tem 13 anos. E não era assim, para ser bem honesta, eu sempre falo isso até hoje. Então hoje eu já tenho uma outra bebê e estou gestante novamente.
E eu sempre falo que eu sou uma pessoa egoísta demais para desejar ter filhos. Porque os filhos, eles são o quê? Eles são aquilo que a Bíblia nos diz que para nós seguirmos a Jesus, a gente precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E os filhos são a oportunidade mais perfeita que nós temos para negar a nós mesmos, para morrer para nós mesmos e tomar a nossa cruz. Não que criar filhos seja uma cruz, mas é um trabalho árduo, sério, seríssimo. Nós somos responsáveis pela formação de uma alma humana, de um ser humano novo. Ele vem zerado. É nossa incumbência formar tudo, colocar tudo dentro dessa criança. Então, especialmente no meu primeiro filho, eu era, até por ser jovem, imatura mesmo, apesar de ser responsável, apesar de cuidá-lo, prover, enfim, fazer o melhor que eu podia e sabia na época, eu dizia que eu não queria mais ter filhos, porque filhos fazem o quê? Eles te impedem de sair. Não que eu fosse, nossa, sou a pessoa mais caseira do mundo. Mas eles te impedem de, não, amanhã eu vou para Itapiranga, sabe? Será que você vai? Você conseguiu se organizar? Tudo que você tem que organizar para levar, ai, dá muito trabalho, muita coisa para carregar, muita comidinha, muito isso, muito aquilo. Acho que não vou. Então, a criança se torna, digamos, um trabalho a mais que você tem. E por isso pensava que eu não queria mais ter filhos, né? Afinal de contas, eu queria ter mais liberdade. Que mentalidade estúpida. E a partir disso, então, foi desenvolvendo e recentemente mesmo há uns 3, 4 anos, eu comecei a prestar mais atenção em questões de educação. Eu já estudava a respeito disso, mas assim, muito pouco, sabia muito por alto, enfim. Mas comecei a prestar atenção, porque eu sempre pedi a Deus que Deus me desse sabedoria para educar meus filhos. E meu filho, no caso, que eu só tinha um até então. Sempre pedi muito sabedoria. Como instruí-lo para ele ser um bom menino, um bom homem, porque a meta principal do pai cristão é ensinar aos filhos o caminho do céu. Depois são as outras coisas. Mas como ensinar tudo isto? E eu não pedia sabedoria, mas não fazia nada. Até que eu comecei a perceber que se eu orar para Deus e pedir para eu ir bem numa prova, eu não estudar, eu não vou ir bem na prova. Então, o que eu precisava fazer? E comecei a estudar a respeito de educação em geral, né? Tanto sistema educacional, quanto educação de formação integral da criança. Tem até uma frase que diz, né? Não adianta pedir para Deus mostrar o caminho se você não está disposto a mexer os pés. É uma coisa assim. Tá sentado, né? Ah, beleza, o caminho é legal. Agora me arranje um carro para eu ir. E comecei a estudar a respeito disso. Quando começou o período da pandemia, foi aí mesmo que foi meu maior despertamento, assim, porque eu comecei a ter meu filho em casa e veja que irônico até, porque a preocupação maior da gente deve ser a formação integral, o criar esse filho, formar inteiro ele, né? Então, toda a parte psicológica, emocional, física, tudo. Intelectual também, claro. Mas ali eu comecei a perceber que meu filho estava no 5º ano do ensino fundamental. Ele mal sabia escrever. A letra dele nem ele entendia. Coisa que eu já tinha percebido, isso da letra, né? Tentava fazer caligrafia e tal, mas nunca fui dedicada com isso. Percebi que ele não sabia divisão e subtração. Então, assim, imagine multiplicação e divisão. E que ele sabia falar, ele sabia me responder as coisas, mas ele não sabia colocar aquilo no papel. Quando eu fui perceber o nível de falta de aprendizagem que ele tinha, que eu acordei que aquilo era minha responsabilidade. Não era a escola que era culpada por meu filho não ter aprendido. Onde que eu estava nesse momento? Você que havia delegado, a gente pode dizer assim, a responsabilidade, né? Exatamente, porque se eu coloco ele na escola, ainda é minha responsabilidade. Mesmo dentro da escola, ele é minha responsabilidade. Então, hoje, talvez a gente viva um tanto, e às vezes a gente vai ter uns memezinhos, né? Não vê a hora que acabe as férias. Então, a gente tem até utilizado a escola, a creche, como um depósito de criança. Vai pra lá. Ai, agora eu tenho meio-dia, né? Tô livre. Posso ir na academia. Posso... Não que essas coisas sejam erradas por si mesmas. Mas os filhos continuam sendo nossas responsabilidades. E quando eu comecei a perceber isso,
Aí sim eu fui estudar com afinco e me despertar para essa formação integral mesmo, não apenas de conteúdo didático. Não apenas que meu filho domine as 4 operações básicas, saiba unidade de dezena e centena, que ele não sabia no 5º ano, então um conhecimento básico mesmo. Dominar vocabulário, melhorar a letra, ter uma letra compreensível, tudo isso era o mínimo que eu deveria ter feito, não a escola. Não era tarefa da escola. Por mais que pareça estranho dizer isso, porque a gente está acostumada, não, vai para a escola porque na escola tu vai aprender a escrever, ler, fazer as contas. Não, não é isso. É minha responsabilidade primeiro. A escola pode ser a melhor que for. Se eu não for uma boa mãe em cooperação com essa escola, essa criança nunca vai aprender. Igualmente pode ser a pior escola. Se eu for uma boa mãe por trás dessa escola, essa criança vai ser muito boa. Inclusive, ela vai se sentir entediada na escola, né? Porque eu tenho que ficar esperando o fulaninho que não sabe escrever. Uhum. Então, esse despertamento foi, de certa forma, recente. Tem uns 3 anos, mais ou menos, que realmente foi aquela mudança de mentalidade mesmo. E aí veio a pequenininha e a gente tá aí, batalhando. E tudo começou, porque você falou dos 3 principais pilares, né? Que montam essa sua cosmovisão. Ser cristã, ser esposa, né, ter o teu casamento e depois ser mãe, né? Então, os 3 pilares você teve essa percepção a partir do que você viu do que acontecia na escola com o seu filho. Aí você viu que uma coisa levava a outra e foi construindo isso. A cosmovisão cristã, ela é anterior, né? Então, ela era anterior, mas eu não tinha a percepção, o conhecimento, a noção de que, por exemplo, eu não sei sua religião, né? Mas seja evangélico... Eu sou católico. Católico, também. Enfim. Não sou exemplo de católico para ninguém, tá? Mas... eu sou protestante. Então, no protestantismo, em geral, as igrejas têm, por exemplo, escola dominical aos domingos. A igreja católica vai ter a catequese, né? Ou, independente de qual religião seja, você sempre vai ter um culto ao domingo, né? Muitas vezes, a gente acredita o quê? Que a formação espiritual de nossos filhos está ótima se nós levarmos para catequese ou para escola bíblica, ou levar ao culto, à missa, ao domingo. Não. Isso é o mínimo que você faz. Não é tarefa da igreja instruir espiritualmente. Então, esse conhecimento, essa percepção que é meu dever todos os dias, ensiná-lo nos caminhos do Senhor, para que quando crescer não se desvie deles, isso não é uma promessa bíblica, é uma perspectiva. Se eu fizer isso, ele vai aprender. Então, em tese, ele vai seguir aquilo que eu ensinar, né? Essa perspectiva de que é meu dever ensinar e não esperar que ele assimile tudo que foi ensinado no culto de domingo e leve isso para o resto da semana sendo o alimento, né? Não, é minha responsabilidade. E a partir dessa percepção, daí eu tô falando por causa da cosmovisão cristã, né? A partir dessa cosmovisão que é minha função instruí-lo na fé, eu fui despertando para as outras coisas. Inclusive, daí, por conta disso, também, e pela pandemia, que eu deixo em casa mais tempo comigo, mais ou menos aquela coisa assim, meu Deus, o que eu faço com essa criança agora? Não bem isso, porque eu sempre tive meio período desde que ele nasceu, eu sempre tive meio período com ele. Então, eu sempre fiquei muito tempo junto com ele, a gente é muito apegado também, por conta disso. Mas, assim, essa percepção de que não é só ficar com o meu filho, não é só estar tempo em casa, porque... Por exemplo, eu posso estar tempo em casa com ele, meio-dia em casa com ele, e ele estar assistindo televisão, meio-dia, jogando videogame, assistindo desenho, olhando YouTube, não sei, ele pode estar fazendo 1 milhão de outras coisas e eu, o tempo todo, em função de serviço doméstico, por exemplo, ou mexendo no meu celular, ou fazendo qualquer outra coisa. Então, não é somente estar junto, é o que eu vou fazer nesse tempo que eu estou junto. Essa percepção é recente. Foi recente aí a partir da pandemia, a partir dessa percepção do péssimo aproveitamento acadêmico dele, e a partir disso eu fui desenvolvendo e percebendo essas outras áreas. Legal. E a gente percebe que nesses 3 pilares, assim, se a gente pode chamar assim, né, que você citou, existe um ponto em comum, talvez, entre os 3. Porque a vida espiritual, como você falou, indiferente de qual seja, ela é muito importante. Também demorei para perceber e entender isso. A questão do relacionamento, do casamento, de ter uma
uma vida boa, harmoniosa, uma estrutura familiar saudável para a criança, né, dentro do nosso relacionamento, do casamento também é muito importante. A questão também da educação na escola. Então, tudo isso a gente não pode educar simplesmente através da fala, né? Instruir e tudo mais, isso não é o suficiente. Você tem que, de certa forma, viver isso, né? Porque é o exemplo que arrasta a criança para junto disso, de certa forma. Seria mais ou menos por aí? Com certeza. Se formos olhar... só um instantinho. Se formos... Inclusive, uma curiosidade, na gestação, a gente tende a ter mais crises de rinite. Então, eu ando sofrendo. Tá perdoada. Tô sofrendo com isso. O exemplo... Porque, veja, eu posso, por exemplo, e um desafio muito grande para nós, seres humanos adultos, e para os nossos filhos, é dominar a si mesmo. É ter o autocontrole. Então, veja, eu posso dizer para o meu filho... Isso foi algo que me chocou até quando minha bebê nasceu, porque às vezes eu falava pro meu filho, não grita, não fala assim com ela, né? Porque, não, faz isso! Ela não entende, ela é uma bebê ainda. Você tem que mudar o foco dela, tira o foco dela daqui, tá mexendo aqui, pega ela, leva para outro lugar, ela ainda é muito bebê, não vai compreender. Mas ele agia mais ou menos como eu agia com ele. Então ele aprendeu comigo. Independente do que eu dissesse, o que ele faria era aquilo que eu fazia. Então, essa coisa, como é que eu vou dizer para o meu filho não grite, se eu, do nada, dou uns gritos com ele? É o tal do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Né? Não funciona. Apenas coisas boas, coisas ruins, deixa que eu faço. Isso aí. Não funciona. Eles são o nosso reflexo. E é incrível como eles nos fazem passar uma vergonha danada. Não perante os outros, perante nós mesmos. Então, se o seu filho, ele é muito... gritão, ele é muito irado, ele é explosivo. Claro que isso tem as características pessoais da criança, óbvio, né? Mas quando algo é muito exacerbado nessa criança, é bom ficarmos atentos se ele não está justamente repetindo aquilo que a gente faz. Eu lembro quando eu era mais adolescente, iniciando a adolescência, eu e minha mãe todo sábado a gente brigava. Nossa, era horrível sábados, que era o dia da faxina. Então era o dia que a gente passava o dia brigando. E eu odiava aquela sensação, eu odiava aquele ambiente, aquele clima. Eu pensava, nossa, não quero ser igual a minha mãe, não quero ser igual a minha mãe nisso. Aí eu comecei a perceber que o que ela fazia pra mim, eu fazia de volta para ela. Por isso que era terrível. Então, se ela me xingava em um tom alto, eu respondia em tom alto. E aí eu fui percebendo que não. Só que, claro, não sei como eu tive essa percepção, né? Tão jovem e tão imatura. Mas tive essa percepção. Muitas vezes nossos filhos não têm esta percepção. Eles sempre vão imitar o que a gente faz. Então eu posso... E é incrível, porque se nós dissemos para eles uma coisa e dizemos para eles, nós vamos lá em tal lugar, você se comporte lá, você mantenha a linha lá, você não faça isso lá. E ele sabe que em casa nós não somos assim. Se ele me vê num lugar público, numa reunião, em qualquer lugar, sendo de um jeito que ele sabe que em casa eu não sou, e eu forço ele a ser também, talvez ele seja extremamente comportado fora. Eu estou ensinando ele a ser hipócrita. Porque é isso que eu estou sendo, hipócrita. Então, a forma que eu sou em casa, eu tenho que ser fora de casa. E a forma que eu sou dentro de casa é a forma que meu filho vai ser. Podemos observar, qualquer um de nós seja pai, pode ver como nossos filhos nos imitam. Minha bebezinha tem 1 ano e 1 mês. Ela imita tudo que a gente faz, tudo. Então, outro dia ela viu minha nona havia quebrado o quadril e foi dar os primeiros passos. E ela estava junto. E ela ficou sentada olhando. E daí minha nona, né, meio capenguinha e tal, dali a pouco ela começou a imitar, sozinha, ninguém falou nada. E agora a gente fala, como que a nona caminha? Ela vai lá e começa certinho como minha nona fez. Eles são o nosso reflexo. Claro, ela é uma bebezinha, não compreende, mas nossos filhos, quanto mais vai crescendo a idade, eles vão sendo aquilo que a gente é. E quanto mais velhos eles são, para a minha bebê eu consigo ocultar quem eu sou verdadeiramente. Mas para o meu adolescente eu não consigo. Ele já percebe tudo. Então eles sempre vão nos imitar. Eu posso ter as melhores palavras, eu posso vir aqui e dar... Oh, meu Deus, a gente tem que ter mais tempo para os nossos filhos. Enquanto isso, talvez na minha casa, eu fique o tempo todo no celular. Quem vai julgar isso? Quem vai saber? E aí meu filho vai ver eu falando disso
aqui nas lives, enfim, em qualquer lugar. Nossa, que hipócrita que minha mãe é. Então eu também posso mentir, também posso fingir que tenho uma vida legal, que faço isso, aquilo, aquele outro, quando na verdade eu fico em casa e durmo até o meio-dia. É verdade. E essa questão você também pode viver os dois lados, né? Você teve que, de certa forma, corrigir a criação do mais velho, né? Enquanto a mais nova, e essa também que está vindo, você já pegou do zero com uma filosofia já estruturada, direcionada, né? Que eu acredito que seja muito mais fácil. Então, como que você sentiu essa diferença, né? De ter que alinhar um menino de 10 anos, né? Que já estava, de certa forma, moldado, e depois uma criança do zero, um bebê do zero. O maior desafio, eu acho, claro que assim, como minha bebê ainda é muito pequena, não comecei a enfrentar os desafios propriamente da personalidade dela. Então, eu já consigo identificar mais ou menos o temperamento que ela tem, para saber já lidar com ela, mas o pior é você corrigir, porque veja, é ruim para nós corrigir a nós mesmos. Então, se você tem uma fé em alguma coisa, não fé espiritual, mas fé, aí você acredita piamente que tal time é melhor, por exemplo. E aí começa a mudar os jogadores desse time. E você começa a ver que esse time está caindo, mas você quer acreditar que aquele time é melhor. Por quê? Nós somos formados, então mudar a nossa mentalidade é difícil. Agora, imagine você mudar e conseguir mudar uma forma de percepção de vida, de filosofia até de um adolescente que está se descobrindo ainda, que está em formação ainda, ele está se descobrindo quem ele é, a identidade dele ainda. E esse é o maior desafio. É muito, muito desafiador, porque às vezes há coisas que eu falo pro Arthur, que é o meu filho adolescente, falo para ele, Arthur, aqui não pode dessa forma, não pode ser assim. Ah, mas é que você já disse que tal coisa. Ah, mas é que você já fez tal coisa, sabe? Essa percepção que antes eu não tinha. Então, tudo aquilo que eu fui formando nele até agora, hoje eu tenho que rever aquilo, quebrar aquilo e assumir para ele que eu errei. E assumir para ele que, olha, a sua mãe não sabia, a sua mãe não tinha estudado o suficiente sobre isso. Por exemplo, um exemplo muito clássico, que até a gente pode falar disso, telas. Vamos chegar lá. Eu dei muita tela para o Arthur. E hoje eu controlo ele. Ele não tem celular, né? Mas ele tem um acesso limitado a telas por dia. E às vezes ele quer ficar um pouquinho mais. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Todo dia o porquê, né? Então eu tenho duas opções. E os amiguinhos devem ter praticamente livre, então confronta essas informações. Mas assim, nem tanto por isso, é mais as coisas dele individual que ele quer fazer, ele quer assistir os vídeos dele, enfim. Pelos amigos nem tanto, de celular, assim, porque assim, tem um outro lado também. De celular, eu até cheguei a dar pra ele alguns, mas também era controlado, né, tinha tanto tempo por dia, enfim. E aconteceu uma situação, eu falei, não, você não, acabou o celular, agora não tem mais. Então os amigos dele falam com ele pelo meu celular, quando tem que se trocar mensagens. Então, ele não é contestador nesse sentido, ele nunca contestou o fato de eu ter tirado o celular, que ele ficou, acho que 2 semanas com o celular. Foi o que deu. Imaturo demais, enfim. Mas os amigos têm, sim. Só que aí, quando os amigos se encontram, graças a Deus, ele tem amigos que brincam. Então, eles se encontram pra jogar bola, não pra ficar no celular. Um que outro que é mais apegado, né? Mas essa questão das telas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí toda vez não, porque nós também temos que cuidar o que é. Ele te confrontando. Então, por quê? Pra te confrontar, porque ele já sabe. Mas de vez em quando, eu sei que ele é muito parecido comigo e eu esqueço as motivações das coisas. Então, ele também pergunta porque ele também esquece. Eu vou lá e digo, olha, filho, porque a mãe estudou. Agora a mãe sabe. Sabe por que eu não te deixo ficar mais tempo? Porque a partir desse tempo pode ter essa consequência, essa consequência, essa consequência. Tanto que outro dia nós estávamos falando alguma coisa de crianças pequenas com telas. Alguém comentou de uma criança que ficava muito tempo. E aí o Arthur falou, pois é que depois essa criança vai ficar viciada e ela pode se viciar em drogas. Assim, por quê? Porque foram coisas que eu fui ensinando pra ele, então ele já vai assimilando. Entende? É muito mais fácil da criança aprender, aceitar o que você fala, o que você ensina, quando ela compreende por quê.
quando ela compreende a razão daquilo que você está fazendo. Por que eu não posso? Não pode, por que não? Porque quem manda aqui em casa sou eu. Tudo bem, é você mesmo que manda. Mas precisa ela fundamentar precisa saber, isso, né? ela precisa entender por que eu não posso. Filho, você não pode porque não é seguro. Você não pode porque isso vai te prejudicar nisso. Você não pode porque a mamãe não tem confiança nisso. Meu filho, por exemplo, não dorme fora de casa. Eu falo pra ele, tu tem cama em casa? Então tu dorme na tua cama. Ou tu pode ficar quanto tempo você quiser fora, mas à noite você dorme aqui. Claro que ele já é maiorzinho, ele já compreende, mas assim, existe um motivo para isso. Ele sabe o motivo porque ele não dorme fora. Ele não contesta isso. Então quando ele compreende o motivo, ele não contesta. Agora, já teve amigo dele que não compreende o motivo. Mas por que tia? Mas por que tia? Porque eu sou tia de todo mundo, né? Por que tia? Por que tia? Aí um dia eles pediram pra dormir na minha casa. Eu falei, sim, vocês podem dormir na minha casa, seus pais, e vocês deixarem. Mas daí começaram a contar o que iam fazer. Eu falei, não, vocês vão fazer até tal hora. Depois disso, cada um, quem vier dormir aqui vai dormir na sala e o Arthur no quarto. Cada um separado. Não pode dormir? Não pode dormir junto. São as regras. E eles não contestam, porque eles entendem que não. É a regra da tia, né? Ou é a regra da minha mãe. Pronto, acabou. Então, quando a criança, o adolescente compreende por quê, e aí a gente tá falando de crianças um pouquinho maiores. Sim. Minha bebê não compreende por quê. Quando ela compreende por quê, ele tende a obedecer com mais facilidade. Então, quando ele compreende que antes eu deixava ele ficar nas telas e agora eu não deixo mais, por X motivo, porque agora eu estudei, agora eu compreendi, agora eu vi, eu errei, eu não devia nem ter deixado ver antes, é mais fácil dele compreender e não contestar, não se revoltar e obedecer. Eu te fiz essa pergunta porque o que eu percebo muito, né? Eu percebo que tem aquele ponto que você tocou lá no início, que um dos nossos objetivos como pais, muitas vezes, é dar para o nosso filho aquilo que a gente não teve, né? Eu até teve uma frase que eu bolei um dia aí, que era para gravar um negócio para os pais na formatura e tal, e o pessoal, Léo, fala alguma coisa, e eu não tinha nada pronto, né? O pessoal chegou lá todo com um discurso pronto, e eu, meu Deus, o que eu vou falar? Ligaram a câmera, eu falei assim, pai, mãe, obrigado, porque eu nunca tive tudo que eu quis, né? Mas nunca me faltou nada, né? E talvez esse seja realmente um ponto de equilíbrio dentro disso. E o que eu percebo é que tem essa questão de que a gente trabalha, né? Quer dar uma vida realmente melhor para os nossos filhos e acaba simplesmente substituindo a nossa presença por coisas. E nada substitui a nossa presença, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa, o filho, a criança, chega com 16 anos, 18 anos, e aí o pai começa a perceber apenas as consequências disso, e é tarde demais, né? E realmente eu nunca tinha pensado nesse lado de você assumir o erro, né? Chegar para a pessoa e dizer assim, eu errei, agora eu percebi, eu errei, vamos mudar e tal, e aí claro que cada caso é um caso, mas bem legal assim mesmo a tua explanação quanto a isso. E complementando esse assunto das telas também, você citou muito a questão das telas quanto à questão de prejudicar, né? Tem o brilho, tem o olho, tem o tempo que você fica ali, tem a questão do vício, né? Que começa com uma tela, só que a tela não é suficiente, aí você vai aumentando os seus vícios, né? Mas tem também a questão do conteúdo, né, que talvez seja o que mais preocupa, além de tudo isso que você já falou, né? Sabe que minha maior preocupação, em primeiro lugar, não é o conteúdo. Mas sim, é grave, o conteúdo é grave. Mas veja, isso que eu falei de vícios, para além... Porque assim, primeiro você assiste 15 minutos, depois meia hora, depois 1 hora, e aí se eu vou falar de dados médios a partir de 2 horas, que parece até muito tempo. Mas, se você for perceber, passa assim. É muito fácil uma criança ficar 2 horas assistindo televisão ou no celular, ou às vezes as duas coisas, mexer no celular, tablet com a televisão ligada, passar 2 horas e você nem ver. Muitas vezes ela é exposta, e a gente nem sabe, ou não tem noção, enfim, na creche, na escola, ela já é exposta a telas lá. Então, sim, há problema do conteúdo, mas essa questão do vício, por exemplo... Uma criança que fica mais de 2 horas exposta a uma tela, 2 horas diárias, exposta a telas, ela, quando começa a adolescência dela, a parte do pré-frontal do cérebro, que é a que lida com os vícios,
não é desenvolvida. Então, ela pode se viciar nas telas, normal. Nós também lutamos exato, contra isso. verdade. Aí você imagina, nós somos adultos, responsáveis, maduros, em tese. E lutamos com isso. Como que uma criança, um adolescente vai saber lidar com esse vício? Mas pior, elas têm mais tendência a se viciarem em drogas. Maconha, álcool, cigarro, drogas em geral. Por quê? Porque elas não desenvolveram a parte cerebral delas que lida com o vício, que consegue vencer o vício. E pornografia também, né? É uma parte que vicia. Então, vários vícios, mas assim, os mais ruins podem vir daí, de uma coisa que a gente nem para pensar. E essa questão, só aproveitando, dos vícios, né? A gente até discutiu isso no programa sobre saúde aqui, de que a parte do cérebro que constrói esses vícios é a mesma que constrói os hábitos, né? Então é realmente uma questão de disciplina. E você como mãe, né, ou você que está em casa como pai e mãe, você substituir esses possíveis vícios por bons hábitos é uma coisa muito relevante e muito importante, né? Com certeza. Até a criança... Por que a criança se vicia? A criança, né, agora em nível menor. Quando a criança vai assistir um desenhinho, ela está assistindo o desenho, então ela recebe uma carga gigantesca de dopamina. Aquilo dá muito prazer a ela, é muito prazeroso. E ela só precisa utilizar os olhos e a audição. Agora, uma brincadeira, qualquer brincadeira que ela for fazer, ela precisa dos olhos, talvez não da audição. Mas ela vai precisar do tato, da coordenação motora, da coordenação motora fina, da locomoção, vai brincar de jogar bola, ela precisa se locomover. Tudo isso exige dela que ela gaste muita energia para gerar alguma carga de prazer. O celular ou o desenho, a tela em geral, ela gera um prazer repentino muito maior, com muito menos esforço. E o nosso corpo tende justamente a proteger, guardar energia, a não ficar gastando energia. Então, é muito difícil, depois que uma criança assiste muito desenho, ela querer fazer outra coisa. A tendência dela é sempre ficar ali. Tanto que a gente vê tantas crianças, né? Sempre ali. Sim. Sempre ali. Você fala com ela nem te escuta, ela não te ouve. Vamos jogar bola? Não. Vamos fazer isso? Não. Ela não quer fazer nada. Por quê? Porque aquilo aí é mais prazeroso pro cérebro dela. E isso vai gerando um vício, uma dependência, né? Grave para essa criança. E além dessa dependência grave, a gente não consegue tirar a tela. Por quê? Porque meu filho é adolescente, ele já compreende, mas a criança não. E aí a gente tira a tela, ela dá um chilique. E o que a gente tem que fazer? Como adulto, como pais, regular as emoções dessa criança. Ensiná-la a dominar a si mesma. Ensiná-la que ela não pode ter tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Porque na vida adulta ela não vai ter. Tanto que na vida adulta nós somos pais e mães. A gente quer comer na hora que a gente tá com fome, sabe? Tem horas que a gente quer tomar um banho mais demorado. Tem horas que a gente quer ir pro banheiro sem ter interrupções. A gente não tem isso. Essa é a vida adulta. E aí você pode ver, na internet especialmente, há uma lamúria gigante da maternidade, que eu nunca mais comi na hora que eu tinha fome. Eu amo meu filho, mas odeio a maternidade. Não faz nem sentido a frase. Não. Eu não consigo ir no banheiro. Porque eu não sei mais nem quem eu sou. Então, uma lamúria. Por quê? Porque essa pessoa não aprendeu justamente aquilo que os nossos filhos não estão aprendendo hoje. A dominar a si mesmo, a negar a si mesmo. O altruísmo, a servir o outro. O sentido da nossa vida está em doar-se. Então, veja, talvez eu possa ser uma mulher cheia dos títulos acadêmicos e muito bem sucedida na vida. Nossa, eu conquistei tudo o que eu desejei, uma super carreira, excelente. E aí a gente olha aquela mulher toda bem vestida, com saltão, maquiada. Nossa, eu queria ter aquela vida. Mas no fim da vida, vamos supor que essa mulher siga a carreira até o final da vida dela e venha a falecer. É isso. A vida dela acabou ali. Agora, eu posso ser uma mãe... Hoje eu sou conhecida, né, em tese, mas assim... Posso ser uma mãe que ninguém nem sabe quem eu sou, nem redes sociais tenha, nada. Mas se eu instruir meus filhos num bom caminho, formei bons seres humanos que aprendam a doar-se para o outro, a servir o outro, e eu fiz isso com eles, o dia que eu morrer, eu não morri.
Eu tô viva dentro deles. Não, veja, não é do ponto de vista egoísta que eu quero viver para sempre, né? Mas é do ponto de vista, você formou uma pessoa. Aquela pessoa formou uma família. Aquela família, o teu filho, a tua filha vai ensinar para os filhos dele aquilo de bom que ele aprendeu com você. Você nunca mais vai morrer. Aquilo de bom que você trouxe vai sempre ficar ali. Há coisa mais grandiosa do que isso? A minha mãe, ela tem uma família grande, tem 12 irmãos, né? Legal. Então, quando se junta a família, são mais de 100 pessoas, né? Que todos também têm mais filhos e assim vai, né? Então, eu já cheguei num desses encontros de família em parar, olhar e pensar, meu Deus, tudo isso só existe por causa de 2 pessoas, né? E realmente vai bem nessa linha que você falou mesmo, né? Isso é bem legal. É o grandioso da vida humana. Porque se eu viver para mim mesma, eu vivi para quem? Para mim mesma. Aqui entra um ponto também bem importante, que depois que eu entendi isso, teve uma virada de chave assim na minha vida, né? Porque até enquanto você não tem filhos, você tem por quem morrer, né? Porque você morreria pelos seus pais, morreria por um amigo, pelo seu irmão, enfim, você tem por quem morrer. Agora, a partir do momento que você tem filhos, você passa a ter por quem viver também. Você não quer mais morrer. Você não entrega a vida tão fácil. E aquela pessoa, aquela alma que está ali, depende de você para viver, né? Depende. Tanto na questão material, de ter o que comer, quanto também nas outras questões que a gente quase nem entrou ainda, né? Que é essa parte espiritual e também questão de valores e tudo mais, de como ver o mundo de certa forma. Exato. Até você falou antes da questão do trabalho, de trabalhar, de dar as coisas. Não há nada de errado nisso, em dar. Exato. Eu não sei você, mas eu vim de uma família bem, bem humilde mesmo, bem necessitada. Então, várias histórias assim. Nunca passamos fome, graças a Deus, mas beiramos. Então, vim de uma família assim que eu até dizia assim, porque eu sou filha única. Então me diziam, você não queria ter irmãos? Eu falo, não, imagina, eu já passei necessidade quando era criança, se tivesse mais irmão eu ia passar mais necessidade ainda. Bem egoísta, bem egoísta. Mas assim, vim de uma família muito, muito humilde. Então, claro que eu quero dar para os meus filhos coisas que eu não tive, acesso a coisas que eu não tive. Mas isso não é o principal da minha vida. Meu filho, por exemplo, ele adora sair comer. Quer deixar ele feliz é ir comer em algum lugar. Isso pra ele tá bom. Então, se eu levar ele num monte de coisa, às vezes ele não vai dar atenção. Ele só quer sair comer. Só que pra isso demanda dinheiro. Só que, por outro lado, nessa mentalidade de dar aos filhos, não precisa ser tudo, mas de dar muitas coisas. E a melhor escola, né? A melhor roupa, o melhor calçado, frequentar os melhores lugares. O que a gente tem feito? A gente tem invertido. Então, a gente trabalha muito, 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 para dar muitas coisas. E veja que interessante. Crianças que se criam com esses pais workaholic que a gente fala, né? Que são viciados em trabalho, elas têm tendência maior à depressão e ansiedade do que crianças criadas com pais alcoólatras. E assim, todos nós conhecemos alguém que conviveu, foi criado por um pai alcoólatra. O quão desafiador, o quão triste, o quão agressivo isso é para uma criança. Porque muitas vezes a violência, agressões ali, né? E aí causa muitas vezes até essa questão que você falou, né? Às vezes uma pessoa que teve pais ali com um casamento que não é saudável ou que não teve uma vida muito boa, né? Não quer criar e montar a própria família por conta disso, porque acha que a sua realidade também vai ser essa, né? Então, não sabe como criar uma família decente, né? Não sabe que isso é possível, e bem possível. Porque não aprendeu de onde. A gente falou antes de exemplo. Eu sempre falava assim, eu tive muitos problemas com meu pai quando adolescente, muito. Hoje eu vejo que eu tinha muitos problemas com ele porque eu sou a cópia dele, assim. Nós somos iguais em tudo, então nosso gênio era tudo igual. Por isso que eu tinha muitos problemas com ele. Hoje a gente se dá super bem. Mas eu sempre falava que eu não queria que meus filhos tivessem um pai como meu pai era comigo, enquanto pai. Mas que eu queria um casamento como os meus pais tinham. Então, veja, eu filtrei ali, né? Mas o exemplo deles enquanto casamento, para mim, era perfeito. Eles poderiam me falar tudo o que eles quisessem sobre casamento.
E se eles tivessem um péssimo relacionamento, eu ia aprender o quê? Que casamento é ruim. Eles nunca me falaram quase nada de casamento, quase nada. Assim, muito pouco. A gente é pouco diálogo existencial. Foi uma percepção tua mesmo. Você teve essa maturidade tão cedo. Eu olhava para os relacionamentos ao meu redor, as famílias que eu conhecia, e eu olhava para o relacionamento dos meus pais, e eles não precisaram me dizer nada sobre casamento. Com eles eu aprendi quase tudo que eu sei de casamento. Eu sempre gostei do tema, então eu lia bastante, mas as coisas mais importantes que eu aprendi sobre casamento, eu aprendi com o exemplo deles, não com o que eles me falaram. Porque eles poderiam falar um monte de coisa e eu não aprenderia. Hoje eu pretendo viver isso. Que eu não preciso falar muitas coisas. Eu falo bastante ainda. Mas que eu não preciso falar tanto. Que meus filhos vejam. Então, que meu filho olhe para o meu marido e veja nele o exemplo de homem e marido, pai que ele deve ser. Que minha filha olhe para o meu marido e veja nele o exemplo de marido que ela deve encontrar, como ela deve ser tratada. Tudo a partir do pai, né? E a partir da mãe. Então, que ela olhe para mim e veja em mim o exemplo de esposa que ela deve ser, e de mãe que ela deve ser, e de mulher que ela deve ser, né? Porque a gente não é só esposa e mãe, a gente é um ser humano individual claro. Ainda, né? Continua sendo um indivíduo. Então, esse é o exemplo. Então, eu posso falar muita coisa bonita aqui, mas se eu não vivo isso lá em casa, isso vai refletir nos meus filhos. Então, daqui 10, 15 anos, tudo que eu falei cai por terra se eu estou mentindo, porque os meus filhos vão refletir isso, vão fazer. Eu também tive essa percepção de que a prioridade dentro desse cenário teria que ser o casamento, teria que ser a Amanda, minha esposa, né? E não os filhos, porque de nada adianta tu priorizar os filhos, os dois priorizar os filhos, se o casamento, a relação ali não está saudável, né? Então isso também é muito importante. O mais saudável para os filhos é o bom relacionamento dos pais. Né? Caso contrário, você, até biblicamente falando, quando você casa, você se torna uma só carne. Exato. Então, meu marido sou eu. Não tem como eu amar mais meus filhos. E aí isso é bem polêmico. E também, assim, tem uma questão que até já me pediram, né? Você trata a Beatriz, né, a minha filha, como ela um dia deveria ser tratada por um homem, alguma coisa nesse sentido, né? Entenderam? Sim. Eu digo, não, eu trato ela como filha. Assim como eu acho que ela deve querer ser tratada no futuro pelo seu marido, né? Enfim, eu trato a Amanda. Exatamente. Ela precisa ver isso a partir dessa relação, né? E eu sou pai dela, eu não sou amigo dela, não sou nada, eu sou pai. Papel diferente, eu trato né? ela como filha, né? Eu acho que tem que ser assim. E aproveitando isso, vamos entrar nessa questão de estrutura familiar, né? A importância que a estrutura familiar tem para a criação dos filhos. Qual o papel do homem, qual o papel da mulher. E aí, claro que cada um na sua realidade, cada um na sua circunstância, mas existem pontos que todos podem seguir para ter isso de forma saudável, né? A minha rinite. Sim. Hoje há um problema muito grande com a estrutura familiar, com a estrutura da hierarquia. Se falarmos de submissão, meu Deus, o mundo cai. Mas veja, esse é um modelo que funcionou. Então a gente tem um imaginário formado de que antigamente as mulheres todas eram agredidas e os maridos eram carrascos e malvadões que maltratavam. 4 famílias. Muitos filhos, obrigava a mulher, enfim. Isso é uma realidade? Mas não é a maioria. Não é a grande parte. Veja, toda a sociedade humana chegou até aqui por quê? Porque havia um modelo estrutural de família que funciona. Desde que ele seja... Veja, toda família vai errar, vai ter problema, é família, sim, né? Sim. Já não sei dizer é família, já tem problema, é família. Sempre vai ter esses problemas. Mas há um modelo estrutural. E aí eu quero tocar rapidinho aqui na questão da submissão, que é... meu Deus do céu, o bicho, né? É um elefante na sala. Veja que importante. Quando a mulher se submete ao marido, não é baixar a cabeça para tudo que o marido diz e ele mandou ela... Não são coisas ruins. Quando a mulher se submete ao marido, quer dizer que ela está dizendo, olha, a responsabilidade é tua. A gente está passando necessidade em casa, a responsabilidade é tua. Eu auxilio você. Então você está trabalhando, está dando o seu melhor, está fazendo tudo o que você pode.
não está bastando, eu sou sua auxiliadora. Eu vou também auxiliar, vou também cooperar, vou trabalhar fora, vou fazer isso, aquilo, aquele outro, enfim. Né, dentro de cada modelo familiar. Mas a responsabilidade é do marido. Então, quando a mulher se submete ao marido, na verdade, é o marido que está submetido à família. Porque quem é que, por exemplo, tem muito mais responsabilidade numa família? Não é o homem, numa família estruturada. Não é o homem. Porque você que é o responsável por sua família não passar fome. Você que é o responsável por sua família ter um teto. Você que é responsável por seus filhos terem roupa para vestir, calçado para usar, uma boa educação. Você é o homem que provê isso. Agora, a partir da dinâmica da família de vocês, sua esposa vai trabalhar também ou não? Isso também é uma coisa que incumbe a você. Não que você mande nela. Então ela quer trabalhar, você não, você não vai trabalhar. Não dessa forma. Mas, poxa, você não precisa trabalhar se você não quiser. Ah, mas a gente quer ter uns luxos a mais. Ah, então tudo bem, você trabalha. Mas a responsabilidade de prover a família não é da mulher. Então, veja, essa submissão, a gente olha pra... Ai, a mulher ficou em casa e não trabalha e depende do marido. Meu Deus, que coisa terrível. Coitado do marido. Ele tem que ser quase o Julius, né? Ter 2 empregos para a mulher não precisar disso. E hoje existe essa inversão de papéis no mundo, né? São criadas ali narrativas que faz com que a gente realmente tenha a percepção contrária disso tudo. Nós mesmos lá em casa, né, a gente até uns 3 anos atrás, a Amanda trabalhava, né? Logo que a Beatriz nasceu, os 2 primeiros anos ela também não trabalhou, depois começou a trabalhar e tal, e ela foi para a escolinha, e aí depois que o Túlio, né, o nosso mais novo, também nasceu, a gente logo pensou, né, não, vamos rever aqui esse modelo, qual que é a melhor forma da gente conseguir se estruturar hoje? Então a gente decidiu em conjunto de que ela ia cuidar das crianças, né, e eu ia cuidar do resto. Até ontem à noite mesmo a gente estava conversando, referente a algumas decisões particulares, assim, ela falou, não, Léo, você cuida de nós 3 e eu cuido deles 2, né? Eu acho que é bem por aí, né? Mas por que hoje ela está em casa, ela está cuidando dos filhos, ela está vivendo dessa forma, né? De uma forma que, inclusive, ela literalmente ama, né? Claro que não é gostosinho, porque a vida não é gostosinha, né? Eu em casa tem tanto serviço. tem. Não acaba nunca. Mas porque, de certa forma, eu consegui passar a segurança para ela de que eu cuidaria do resto e ela cuidaria disso, né? E da veja, família, não é só você trabalhar e prover, é você passar segurança. Exato. Não. Exato. Aconteceu o que aconteceu, eu vou dar um jeito. Então, a carga maior é sempre do homem, é sempre o homem que está ali. Inclusive, tem coisas, às vezes, que o homem passa que ele não pode chegar em casa e contar. E veja que interessante. Hoje, o nosso modelo, digamos, tradicional que a gente faz é o quê? O homem trabalha fora, porque o homem, o trabalho dele é fora e o da mulher é dentro. E ele influencia dentro e a mulher influencia para fora. Mas esse é o modelo que a gente tem hoje. Então, a mulher que fica em casa, instrui os filhos, enfim, cuida deles, é responsável pelos filhos. Antigamente, assim, falando um modelo mais histórico... O homem, aí vamos pensar que a gente tinha muita economia familiar, né? Enfim, o homem era o responsável, inclusive, por educar, por ensinar a profissão, ensinar conceitos morais, enfim, não que isso e depende de época para época, local para local. Mas era do homem muito mais responsabilidade. Então, hoje o homem perdeu. Só que a gente é criado dentro de uma sociedade que nos ensina, especialmente para nós mulheres, que é terrível depender do homem, já pensou? E se ele te trai, e se ele te deixa, e se ele isso... Eu sei que é terrível, né? Você está ali num ambiente que você está confortável, a mulher saiu do mercado de trabalho, se ela tiver que voltar muito tempo fora, ela está defasada, enfim, é difícil mesmo. Mas imagina você viver com a ideia, e aí está, onde está a nossa mentalidade do que é um casamento? Porque imagina eu viver com a ideia, sempre com medo de que meu marido vai me trair, me deixar, me abandonar. Alguma coisa ele vai fazer, sabe? Porque pode ser que ele morra também. E aí? Eu não posso viver com esse medo. Porque se eu viver com medo, eu vou ensinar isso para os meus filhos. Eles vão viver com medo. Então a gente enfrenta a vida, né? Há tantas coisas caóticas que acontecem com as pessoas e elas dão um jeito. Então quem quer vai dar um jeito, sempre. Eu não posso viver com esse medo do que meu marido possa fazer, porque...
Primeiro, que esse não é a meta do casamento. A meta do casamento é o quê? Até morrer. Exato. Então, você fique vivo bastante tempo e não morra. É até morrer. Essa é a mentalidade que a gente tem que levar. Porque a partir do momento também que eu começo a pensar, não, mas esse elemento aí, mas isso, mas isso aquilo, mas isso aquele outro. Fica neurótica, né? E você atrapalha o casamento. E aí você começa a desconfiar de coisas que não existem. O marido vai se sentir magoado. Magoado não seria a palavra correta, mas... Vou dizer magoado. Ferido, porque a mulher não confia nele 100%, né? Claro que a gente tá falando do modelo ideal. Sim. Não daquele homem que realmente dá motivos, né? Toda aquela questão. Tem mulheres que realmente, se elas abandonarem seu posto de trabalho, elas vão passar necessidades. Por quê? Mas aí também, quem você escolheu para ser seu companheiro, né? Então, são muitos questionamentos que giram em torno disso. Mas sim, há um papel ideal dentro de cada família, que sempre vai ter falhas, óbvio, mas esse modelo é o ideal para criar filhos preparados para a vida. Uhum. E você também viveu várias realidades, né? Você foi filha única, né? Única herdeira. Tem uns pontos positivos também, né? Tem, né? E você tem um menino, quase um homem já, né? Agora 2 meninas. Então, eu gostaria que você também falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão a diferença de criar um filho único, de você não ter irmãos e de você criar menino, criar uma menina. Quais que são as diferenças, os principais pontos de atenção que os pais precisam ter? Não sei se eu sou a pessoa mais adequada para falar disso. Eu fui filha única e, para ser honesta, as pessoas me pedem, você não sente falta de ter um irmão? Eu nunca tive. Então eu não sei. Pra mim foi normal viver. Eu brincava sozinha, tinha minhas mentalidades sozinha, entendeu? As brincadeiras sozinha. Aí eu convivia com alguns primos, então brincava com esses primos, com vizinhos, enfim, depois tinha amizades, ia brincando com as crianças. Mas assim, falta de irmão eu nunca senti. Às vezes eu sentia, porque eu pensava assim, não, se eu tivesse um irmão, eu teria apanhado menos, né? Porque a gente ia repartir a surra também. E talvez ele te protegeria, né? Também, né? Ou ia sobrar, se eu fosse mais velha, ia sobrar pra mim, né? Tem esse lado. Então, não sei, assim, quanto a eu ser filha única, pra mim foi tudo bem. Eu não sinto falta, mas eu vejo, por exemplo, meu marido tem irmãos, eles se dão super bem, é legal. Aí também você vê outras famílias que é um quebra-pau. Então, não sei. Mas no meu caso, o que eu vejo hoje, assim, essa relação dos meus filhos hoje é muito, muito bonita. E uma coisa que eu percebo, no meu caso não foi assim, porque minha mãe sempre foi muito rígida, mas hoje a gente não tem tanta essa rigidez também, não que seja adequada. Mas a gente é muito suscetível a fazer o que as crianças querem. A gente se deixa dominar muitas vezes pelas crianças, especialmente quando a criança é filha única. Porque toda a atenção se volta para essa criança. Então, o que a gente faz? A criança é muito pequenininha, ela tá numa roda ali, tá todo mundo olhando para a criança. A criança cresce um pouquinho, ela quer atenção o tempo todo. Aí você está conversando, fica ali, mãe. Aí você se irrita. Mas, claro, nós ensinamos essa criança a ter atenção o tempo todo. Quando você tem irmãos, especialmente em idades próximas, essa criança aprende que ela não é o centro do mundo, que ela não é o centro de tudo. Então, você ainda vai prover todas as necessidades dela. E aí, eu tenho um adolescente, às vezes ele fala, também que você só fica com a Lia. Você não fica mais comigo, porque ele quer que eu vá toda noite ficar com ele, né? Um pouquinho antes dele dormir, que ele quer vir no colo, enfim. Por mais que seja um adolescente, ele ainda é bem, bem afetivo. Então, ainda tem, mesmo ele sendo maior. Com crianças menores, a gente tem que aprender, sim, claro, né? A repartir tempo, a ter tempo específico com cada um. Então, não é sempre, hoje eu vou sair com vocês. Não, hoje eu vou sair com esse filho. Amanhã eu vou sair com aquele filho. Ele vai se sentir exclusivo, porque ele é um indivíduo, ele tem um problema diferente do irmão dele, né? A Amanda busca equilibrar isso também. Ela às vezes sai só com a Beatriz, né? Aí a Beatriz naturalmente fala para ela, mãe, que bom que eu tô só contigo, né? Claro, ela ama o irmão dela, sim, né? Só que ela diz, não, que bom ter o nosso momento, né? Então isso é bem importante também. O Arthur eu pego e vou comer com ele. Pronto, ele tá realizado, sabe? E ali é bebê, então ela ainda não. Mas quando vier a próxima irmãzinha, por exemplo,
A Lia já vai aprender Vai mudar a compartilhar a o circunstância tempo dela também. sabe? Ela não é mais o centro da atenção, ela vai aprender que ela tem que respeitar, que a outra também tem necessidades. Então, esse desafio, eu acho muito interessante não se ter só um irmão, né? Só um filho, só um irmão, só um filho. Por quê? Porque justamente você está ensinando uma lição para ele de compartilhar, de altruísmo, de que aquele doce não é só dele, né? A Lia não come doce, então não vale esse exemplo, mas aquele mamão não é só dele, tem que repartir também. Aprender a compartilhar tempo, compartilhar espaço, né? O mesmo quarto, às vezes, a cama, o brinquedo, o livro, enfim, todas essas coisas a criança vai aprendendo a compartilhar. Eu vejo que é muito mais producente para a criança ter irmãos do que não ter. Essa questão até que você citou, né, de o pai às vezes dá toda a atenção para o filho, né, se é filho único, a questão de, também, antigamente existia uma postura mais rígida do que hoje, né, a gente tem que entender também que é diferente você viver pelo seu filho, né, para dar tudo o que ele precisa, do que você viver pro seu filho. Né? Então você também não pode abrir totalmente a mão de você para viver para o seu filho, porque o seu filho precisa de você bem, né? Precisa do seu trabalho, precisa da tua saúde, e isso também é bem importante encontrar esse equilíbrio de certa forma, né? É igual eu dizer, não, eu faço tudo pelo meu filho, mas eu não cuido da minha saúde, eu como tudo que é porcaria, e aqui, né, eu peco um tanto, mas eu faço tudo pelo meu filho, mas eu não cuido da minha alimentação, eu não faço exercício físico, eu não tô em dia lá com os meus exames, eu não me dedico, não tiro um tempo específico para eles. Então, assim, nós estarmos bem, às vezes eu tô ali com um problema de ansiedade, algum problema meu, eu tenho que aprender a lidar com como que eu vou resolver isso para que eu fique bem comigo primeiro, para depois estar bem com os meus filhos. É claro que é obrigação do pai, porque você é responsável por uma criança que não tem autonomia nenhuma, né, de vida, de viver a vida. Independente de você estar bem ou mal, você tem que cuidar, mas você vai cuidar muito melhor, ser um pai, uma mãe muito melhor, quando você está bem. E para já ir finalizando esse nosso primeiro bloco aqui, quanto a essa questão de que a gente comentou lá no início, né, de que a gente não pode delegar tudo, né, não pode delegar, por exemplo, para a catequese todo o ensinamento cristão, para a escola todo o conhecimento de estudos, de matemática, de português. Eu até recentemente vivi uma situação parecida, que eu fui buscar o boletim lá da minha filha na escola, né? E a professora disse, meu Deus, como ela tá à frente dos demais, né? Ela já sabe ler e os colegas estão aprendendo não sei que letra, né? Ela já tem noção de matemática, quando ela termina a atividade, ao invés de ficar esperando, ela já ajuda os outros, né? E aí eu até falei para a professora, não, mas é que a gente tem realmente a noção do nosso papel fora daqui, né? A escola é importante, mas não pode ser tudo também. A gente tem que fazer a nossa parte, todo mundo tem que fazer a sua parte, né? E eu até fiquei um pouco surpreso que na verdade, eu acho que esse deveria ser o normal, né? E não ser a exceção. Então, também você tem essa percepção hoje já de olhar ali para uma criança, às vezes de 5, 7, 10 anos, e já talvez até conseguir ver ela à frente, né, no futuro, como vai ser, com base no que você está vendo hoje. Então, isso também é importante, até para nós como pais. Muitas vezes a gente olha para os filhos dos outros e julga. Olha para os pais, para os outros pais educando seus filhos e julga, né? Enquanto, na verdade, a gente não está nem olhando para nós mesmos primeiro, né? E isso acontece, de certa forma, com todo mundo um pouco, né? Então, é uma questão também de você conseguir entender isso, e como você citou antes, né? Às vezes a gente precisa assumir o erro, né? Entender o erro e, de certa forma, recomeçar ou corrigir, né? Teve um livro que eu li, que eu achei muito interessante, que era sobre disciplinar os filhos. E no livro a autora falava assim, se você visse meus filhos no dia a dia, você não compraria meu livro. Por quê? E aí, nesse ponto que você falou de julgar.
eu não sei. Talvez a criança, aquele dia, ela está se comportando de um jeito atípico. Talvez a mãe esteja semanas lutando com aquele comportamento específico da criança e ela vai lá em público e repete o comportamento que a mãe está tratando há muito tempo. Então a gente não sabe, é muito perigoso você julgar o filho do outro, até porque, né, falou, pagou. Mas assim, geralmente a criança, ela vai ter esses péssimos comportamentos, independentemente, porque assim, ela ainda está aprendendo a se regular, ela está aprendendo a lidar consigo mesma. Nós mesmos, eu quero ser uma pessoa, eu já fui assim, eu quero ser uma pessoa que fala menos. Eu nunca vou conseguir isso na minha vida, não adianta. Então imagina se minha mãe tentasse me regular para falar menos, sabe? Não ia dar certo nunca. Então a gente tem que aprender não, você pode falar, mas quanto você vai falar? Em que momento? Você tem que saber qual é o momento adequado para falar. Então todas essas coisas também é responsabilidade dos pais ir cuidando. E especialmente, e veja, hoje a gente tem um problema, eu falo muito dessa questão de ensino, né? Mas a gente tem um problema que a gente critica o sistema educacional, que é terrível mesmo, é péssimo, assim, comprovadamente, estatisticamente. Todo mundo sabe, basta querer ver. É péssimo. Só que ele seria menos ruim, porque a escola não exige muito dos nossos filhos. Tanto que, por exemplo, eu comentei aqui no começo, do nível que meu filho estava, ele estava no 5º ano. E detalhe, eu mal entreguei as atividades do 5º ano, porque eu comecei a educação domiciliar com ele, e ele passou para o 6º, porque era aprovação obrigatória. Então a escola, ela vai empurrando a criança. Toda escola boa, que tem um bom nível de desenvolvimento efetivo, aí não estou falando de aprovação, porque a aprovação não mede nada. Mas realmente aquela turma, aquela escola, os alunos se desenvolvem melhor. Pode ter certeza que a família daquelas crianças se importa com elas no pós-aula, no contraturno, que a família está atrás daquilo. Então a criança sabe ler, aprendeu a ler antes do que a média geral. A família está atrás disso. A criança sabe escrever, a família está por trás disso. A criança é bem falante, fala as palavras corretamente. A família está por trás disso. É a mesma questão que a gente citou antes, né? Para isso não existe dom, existe esforço. Você precisa se esforçar e dar trabalho mesmo. Mas é um trabalho que traz... A escola clama que os pais participem, né? Que vão nas reuniões, todo mundo odeia reunião de escola, eu sei. Mas que sejam participativos, que sejam, que deem ideias para a escola, que digam o que gostam, o que não gostam, que se importem mais, sejam mais... Sabe, a gente realmente às vezes deposita a sua criança na escola e a escola que se vire. Eu dou meu jeito depois em casa. A gente precisa se importar também, porque, poxa, nossos filhos passam 4 horas todos os dias lá dentro. Como que a gente não sabe o que acontece? Como que a gente não sabe qual é o cronograma que aquela escola tem, ou a ideia, ou qual é o projeto anual? Porque toda escola tem um projeto anual, o que quer fazer, o que quer trabalhar, enfim. Como que a gente não sabe? Nosso filho está lá 4 horas por dia. Nós passamos 4 horas por dia com nossos filhos, assim, passar com eles, estar com eles e ensinando alguma coisa. Mas é muito raro nós fazermos isso. Então, eles estão recebendo informações e formação, e não só de conteúdo, porque conteúdo eles aprendem muito pouco. De quem? Quem são essas pessoas que estão ensinando nossos filhos? E o que elas estão ensinando? E o que nossos filhos estão aprendendo lá? Tudo isso é nossa responsabilidade de saber. Então, como que eu não sei? Até hoje nós estávamos vindo e falamos do filme Cidade de Deus. Não sei se você já assistiu, mas é um filme bem pesado, né? Brasileiro, enfim, aquela... Tem de tudo naquele filme, né? Coisas pesadíssimas. Eu assisti na escola. Então, assim, eu não lembro que idade eu tinha. Talvez fosse uma idade adequada. Tudo bem. Então, vamos supor que eu tivesse 16 anos e assisti aquele filme na escola. Beleza, é uma idade adequada. Mas meus pais deveriam saber que eu iria assistir aquele filme. Porque talvez meus pais não concordassem que eu assistisse. Isso é dever dos pais, saber o que está acontecendo na escola. Então, não, eu quero saber que filmes vão ser passados nesse semestre, nesse bimestre, depende da escola, é bimestre, trimestre. Ou a própria escola ter essa percepção e passar esse planejamento anual, né? O problema é esse. Muitos pais não querem saber. Por que tá me mandando isso? Vai lá um termo pra você assinar que você concorda que seu filho assista tal filme. Por que eu tenho que assinar isso aqui? Sabe? Então, assim, mas é nosso dever enquanto pais conscientes
querer saber. E até de certa forma também é porque os próprios pais passaram pelo mesmo sistema de ensino lá atrás, há 30, 40, 50 anos, e esse sistema ainda não evoluiu. E também aqui a gente pode entrar num ponto bem importante, que antes você citou a importância de você, por exemplo, conhecer o temperamento dos seus filhos para educá-los, né? Existe também um ponto bem importante de você entender e saber e conhecer a inclinação natural dos seus filhos. E esse também é um trabalho que pode e deve ser feito no contraturno, né? O que seria a inclinação natural? Hoje nós temos no sistema de ensino todas as pessoas, todos os alunos direcionados para o mesmo destino, a gente pode dizer assim, né? E todas as pessoas são diferentes. Então, por que direcionar todas para o mesmo caminho se todas são diferentes? Então, ter esse cuidado no contraturno também é importante, né? Hoje nós temos, por exemplo, a Beatriz, ela vai na aula de violão, vai no karatê, vai no balé, vai na patinação, né? E Coitada, ela deve estar cansada. a rotina dela é puxada. Né? E isso é importante. Ah, mas eu não tenho condições disso, não tenho condições daquilo, não tem problema. Tem praças por aí, tem jogos que você pode fazer, tem os amigos, né? Tem simplesmente as vontades que ela demonstra no dia a dia. Então também esses são pontos de atenção bem interessantes, que por mais que você deixe seu filho na escola, tendo aquele mesmo conteúdo que todos, você pode ir trabalhando tudo isso, que vai ajudar e muito ele lá na frente, tanto na vida pessoal quanto profissional. Você pode ir trabalhando isso no contraturno como uma obrigação sua, a gente pode dizer assim, né? Claro. Até, seu filho gosta muito de história, mas ele vai muito mal em português. Como que você vai ajudar essa criança? Pega alguma coisa de história que ele gosta da Primeira Guerra Mundial, né? Por exemplo. Começa a trabalhar alguma coisa da Primeira Guerra Mundial em português. Vamos identificar o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona, enfim. Observar mesmo. E veja um outro detalhe, que foi uma das coisas que eu mais sofri quando eu comecei a educação domiciliar com o meu filho. Não estou dizendo que é para todo mundo fazer, mas que serve como exemplo para quem pratica o contraturno, né? Auxilia no contraturno. O tempo dele. O tempo dele é totalmente diferente da escola, porque a escola é o quê? 45 minutos, bate o sinal, acabou. Não interessa se a criança está super interessada, entendendo. Não, agora acabou. Corta teu pensamento. Às vezes ela está começando, sabe? Devagar naquele assunto e compreender e ter uma ideia profunda. Não, acabou. Deu. Então, com meu filho, eu percebi uma coisa. Ele tem que estudar uma matéria. Aí ele estudou aquilo lá, é o tempo dele para fazer aquela quantia de conteúdo. Beleza. Agora, você tem 10 minutos para fazer nada. Para fazer o que você quiser. Ele vai no banheiro, ele chuta a bola. Porque antes ele ficava mexendo na bola o tempo inteiro. E não concentrava. Então, eu tive que aprender isso. Na escola, ele não pode mexer na bola. Então, ele era muito agitado na escola. E eu sabia disso, né? Eu tinha reclamações disso. Em casa, eu consegui resolver isso como? Não, agora você foca aqui. Ele ainda tem problema de dispersão, porque aí falando de temperamentos, né? Ele é um sanguíneo, então ele é assim, ele vagueia, né? Sabe? Eu entendo ele, porque eu sou igual. Mas ele tem o conteúdo dele, pronto, agora acabou, você tem 10 minutos para fazer nada. Aí ele levanta, se agita, depois ele volta, pronto, próxima matéria. Ele consegue fazer, mas isso ele não tem oportunidade na escola. Tem outra criança na escola que não vai ser assim. Ela vai conseguir concentrar 10 minutos. E deu. E aí ela já fez tudo, e ela é ótima. E tem crianças que vão levar 2 horas para fazer o que a outra fez em 10. E é essa individualidade que a gente precisa perceber. Então, eu sei que a maioria das pessoas vai deixar seus filhos na escola, tá tudo bem. Mas a nossa responsabilidade continua ali. Então, como que eu vou perceber a forma que meu filho aprende? Porque, veja, se meu filho é de um jeito, sua filha é de outro, imagina que eles estudem juntos numa sala que tem 30 alunos. A professora só tem um jeito que ela pode ensinar. Ela não consegue ensinar cada um de um jeito e modelar cada um de um jeito. Nós conseguimos fazer isso em casa. Então, na escola, eles têm o por alto, mas a função maior é nossa, de ensinar em casa é nossa. Regiane, o papo tá maravilhoso, mas eu vou encerrar esse nosso primeiro bloco aqui. Vai passar agora aí para você os nossos patrocinadores, que eu sempre peço para você lembrar com muito carinho, porque é graças a eles que a gente consegue levar esse conteúdo muito rico até você. E aí depois a gente já volta com os nossos quadros para encerrar, e hoje tá demais, hein? Tá bom? Vamos lá! Cervejaria Lasberg.
Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Estamos de volta e mais uma vez agradeço a todos os nossos patrocinadores, especialmente aos nossos patrocinadores ouro, não é? Que é a Revisa lá do Daniel e também do César. Fiz um serviço excelente lá essa semana no meu veículo, uma manutenção muito boa, já está tudo novo de novo, então indico muito para que você vá lá também. A Francar Yamaha Motos e Veículos, que tem muitas novidades para você, e você pode ir lá conferir com o Charles, o Pedro Paulo e toda a turma. E também a Nedel Telecom, que é graças a Nedel, né, lá do Paulo, do Henrique, que fornece essa internet maravilhosa, né, para que esse conteúdo de qualidade, tanto em qualidade de conteúdo, quanto também em qualidade de imagem, áudio e vídeo, chegue até você. Então valorize muito esses nossos patrocinadores. E agora, para finalizar o nosso programa, nós vamos aqui para os nossos quadros. E Regiane, o nosso primeiro quadro aqui é o confessionário, né, onde as pessoas nos contam algumas coisas e a gente vai ver se consegue ajudá-las de alguma forma, né? Vamos lá para a primeira confissão, então. Deixo meus filhos pequenos com os avós para conseguir ir curtir as noitadas com frequência. O que podemos dizer para essa mãe aí? Acho que o problema está na frequência dessa história toda. A gente vive esse dilema mesmo de, depois que se tem filhos, eu acho saudável que o casal faça coisas sozinhos, mas veja, nós não somos mais somente um casal. Agora nós somos uma família completa que tem filhos. Então, é nossa responsabilidade cuidar dos nossos filhos e não os avós. Claro que, por exemplo, os avós dos meus filhos são Deus o livre com eles, né? Querem ficar com eles, enfim, às vezes eu levo meus filhos lá, então são pontos. Mas veja que há um perigo ainda por trás disso, não sei quem é essa família, obviamente, né?
Depende da idade dessa criança, qual o entendimento dessa criança, por quê? Porque a gente sofre com questões de abuso também, né? De violência sexual. E geralmente ela vem de pessoas, de familiares e conhecidos. Então, às vezes você está lá curtindo a noitada, enquanto seu filho está passando por alguma situação bem indesejada. E a depender da idade, ela não vai saber se defender, nem vai saber te contar, você não vai perceber. E lembrando que a responsabilidade é dos pais e não dos avós. Então, tudo bem, né? Se os avós acham ok cuidar dessas crianças e para que os pais possam sair, mas a frequência é inadequada. Até porque, vamos pensar, quanto tempo você se dedica especialmente a ficar com esses filhos com tempo de qualidade. Talvez você se dedique mais a ficar na noitada do que a ficar com os seus filhos com tempo de qualidade. É verdade, outro dia até aconteceu uma coincidência comigo. Fui na missa domingo de manhã, pedi, né? Eu gostaria mais tempo com os meus filhos. Nem sei se isso é coisa que se pede, mas enfim. O que você está fazendo, parece? E aí, uns minutos depois, né, saí da missa, veio uma notificação no meu celular do resumo semanal de uso, né? E aí, claro que a gente trabalha com celular e tudo mais, só que veio a notificação. Sua média essa semana de uso do celular foi de 4 horas e 16 minutos por dia. Eu pensei, meu Deus, né? Eu acho que não, o problema talvez seja eu mesmo, né? Está ali o problema. Então, acho que vale a mesma analogia aí para quem passa por isso também. E como você falou, né, o problema mesmo é na frequência, porque é legal você fazer uma coisa a dois, né, com o seu marido, com a sua esposa, é bem saudável isso também. Então, realmente, o problema aqui seria a frequência, né? Vamos para a segunda confissão, então. Eu e meu marido estamos enrolando há muitos anos para não ter filhos por insegurança de conhecimento e também insegurança financeira. Então, chega a ser uma desculpa suficiente? Há muitos anos. Olha quantos anos você teve para estudar e guardar dinheiro. Então, é claro que a gente não pode ser imaturo de dizer, não, só tenha filho, você não se preparou psicologicamente, tudo isso. Mas... Às vezes, né, no cenário que a gente vive hoje, você chega até a ser irresponsável, né, você mandar as pessoas ter filho, né? Não, tenha filhos, tenha filhos, tenha filhos. É aí que tá a questão, não é só ter o filho. Só que, no momento que você casa, automaticamente, o fruto do casamento vai ser, porque você casa, você faz coisas normais de um casamento, e disso resultam ser filhos. Então, se você não está preparado para ter filhos, em tese não deveria nem casar, né? Exato. Mas isso é bem forte de ser dito. Mas aí pensando, faz muitos anos que eles estão nessa. Quanto desses anos eles ocuparam para estudar, então, sobre criação de filhos? E veja, há tempo de se estudar durante a gestação, são 9 meses, dá bastante tempo. Se a mulher passar muito mal, ela vai ter menos meses, mas é muito tempo. E financeiramente falando, é claro que nós não podemos ser inconsequentes de ter filhos sem pensar nessas questões, mas filho não é tão caro quanto se pensa que é. Né? E aí depende, cada família vai entender como uma necessidade. Tem gente que acha um horror depender do SUS. Meu Deus, jamais, eu preciso de um plano de saúde excelente. Tem pessoas que vivem pelo SUS e tá tudo bem. Então depende, entende como são necessidades que cada família vai valorar? Mas segurança financeira não existe. Então, hoje, eu posso ser uma pessoa extremamente bem-sucedida financeiramente. Amanhã eu posso quebrar, amanhã eu posso ser demitida, amanhã pode vir uma crise mundial, sabe? Tantas coisas podem acontecer. Então, imagine que hoje eu seja uma pessoa muito bem-sucedida, tenho 3 filhos, e amanhã eu quebre. E aí eu fique na miséria. O que eu vou fazer com esses meus filhos? Eu vou doá-los? Eu vou matá-los, né? Não, você não pode fazer isso. Então, você vai dar um jeito de cuidar. É a mesma coisa, financeiramente falando, você sempre vai dar um jeito. Exatamente. Vamos agora então para o frente a frente. O que você perguntaria se estivesse frente a frente com a Regiane? Com qual idade devo falar sobre sexo com meus filhos e se chegar coisas erradas nos ouvidos deles antes da hora? São 2 perguntas em uma aqui praticamente. Meu Deus, eu tenho um curso sobre isso porque é muito complexo. Já faz um merchan aí. Já vou fazer meu merchan, que eu tenho um curso sobre isso. Não, mas assim... na verdade, o curso está sendo gravado. Mas, resumindo, a gente precisa distinguir sexualidade de sexo. Por quê? Porque sexualidade você vai ensinando sempre para a criança. Então, você vai ensinando a ela sobre privacidade, por exemplo. Você começa ensinando sobre privacidade.
Por quê? Porque ela tem que aprender que, por exemplo, a menina, ela tem que esconder, né? Essa parte aqui é privada dela. Então, ela vai usar a blusinha, ela vai usar o shorts, tem que cuidar com a saia. Essas coisinhas você ensina pra menina. Pro menino, você ensina outras coisas diferentes, mas também a se cuidar. Tudo isso você vai ensinando gradativamente. Você também vai ensinando no comecinho que só o papai, só a mamãe pode trocar a sua fralda, o irmãozinho, enfim, né? Depende da dinâmica familiar mesmo. Você vai aos poucos ensinando. Ó, se alguém tocar em você, você precisa contar para a mamãe. Eu fiz isso com meu filho desde muito novo. Eu contei para ele o que era sexo. Hoje eu faria de uma forma diferente. Faria com ele tinha 4 anos, quando eu falei. Eu ainda faria nessa idade, mas de uma forma diferente. Hoje eu faria diferente. Quanto antes nós falarmos, melhor. E aí, veja, a criança não tem a mentalidade erótica que nós já temos da questão sexual. Para ela, mãe, o que é sexo? E ela vai chegar e vai te pedir isso. Aí você vai dizer o que é. Da forma mais simples possível e resumida, a depender da idade. Aí, no caso, um dia ela vai chegar e vai te pedir isso. Nesse caso, a informação chegou nela pelos outros. Então, por isso, você acha que é importante, talvez, antecipar? Depende da idade dessa criança, né? Assim, eu vejo pessoas que acham um absurdo falar de sexo com uma criança de 12, 13 anos. Nessa idade, ela já sabe mais coisas do que, às vezes, os pais sabem. Então, ali, ó, eu não sei, o meu limite é 7 anos. Sabe? Porque nessa idade já tá na escola, convivendo com muitas crianças, e aí essas crianças, às vezes, em casa têm acesso a tudo que você imagina, eles têm acesso à pornografia, eles têm celular, têm acesso à pornografia no celular, os pais falam, comentam, às vezes essa criança presencia em casa, e ela vai contar isso, elas vão ver em livros, elas vão ver na televisão. Então, hoje, a criança... As músicas por aí, tudo, hoje tem tudo, né? Tem tudo, então... Quanto antes você falar, melhor. Sempre lembrando que a criança não tem uma mentalidade erotizada e você não precisa dar os mínimos detalhes. Você fala o básico. Então, a primeira pergunta que a criança vai fazer é como que o bebê entra na barriga. Você vai contar que o papai tem uma sementinha, a mamãe tem a casinha que recebe a sementinha, enfim, cada um vai contar de um jeito, né? E aí o papai e a mamãe se amam, enfim... Assim, sem muito segredo, sem pensar, meu Deus, como que eu vou fazer isso? É mais simples do que a gente imagina. Talvez a criança se conforme com essa pergunta. Na verdade, a criança faz teste com nós para saber se aquilo é um assunto delicado ou não. Se você fugir do assunto ou responder de um jeito apavorado, aí tem algo interessante. Ou ela vai pensar, não posso pedir sobre isso para o pai e para a mãe, porque eles não querem falar, não gostam de falar, é algo ruim. Ou eles vão ficar muito mais curiosos. Então a gente tem que falar como se fosse contar como que o patinho põe ovo. E não é a cegonha, né? Não é a cegonha. Não é a cegonha, pelo amor de Deus. Vamos lá. O que fazer quando alguém se mete na educação do meu filho? E quando devo me meter ou alertar outros pais? A gente só alerta o outro pai quando ele pede pra gente. Então, na minha família, nós decidimos como que isso é feito. Então, pode vir o vô, a avó, o tio, a tia, pode falar o que quiser. Na verdade, eles não falam porque eu não dou muita abertura para isso, né? E muitas vezes a gente não tá aqui falando também de maldade, né? Que vem o tio, vem a tia, vem o vô, vem a avó, vem o irmão e quer dar uma dica, né? Isso é quase que cultural, né? É gente metida, né? Mas às vezes elas vêm para realmente querer ajudar. Tem também, né? Os que são um pouco mais intrometidos, mas às vezes é por bem mesmo. Então é mais nessa questão. Saber, assim, é uma relação familiar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido. Eu tirei meu filho da escola e comecei a fazer educação domiciliar. Isso é algo inovador. Não existe lá na minha comarca, ninguém faz isso. Ninguém tinha ouvido falar disso. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu não fui lá e falei, estou pensando em fazer, acho que vou tirar. Não, comuniquei que tirei. Pronto. Não meus pais. Opinião. Sabe, não pedi opinião, não abri esse espaço para darem opinião. Teve uma pessoa que fez um comentário que a escola era importante, isso aqui. Eu deixei a pessoa falar tudo. Quando ela falou, eu falei, pois é. Só que eu já vi esse resultado na minha atitude. Pronto. E acabou ali o assunto. Isso não é um assunto que está em pauta para ser discutido. Agora, claro, por exemplo, eu me dou muito bem com os meus pais e meus sogros. Eles podem dar a opinião que eles quiserem. Eu vou acatar se eu quiser ou não, mas eles são livres para isso. E eu não vejo neles uma intromissão de querer... Tu tá fazendo errado, tu não devia fazer assim. Às vezes, a Lia tá com o pé gelado. A gente fica incomodando. Também não trago mais aqui, sabe? A gente leva na brincadeira. Então tem esse equilíbrio entre você ver se a pessoa tá fazendo
porque gosta, porque se importa, porque é hábito, ou se ela está querendo se intrometer. E eu nunca falo nada para ninguém sem que essa pessoa me peça opinião. Então, por exemplo, eu vejo infinidade de crianças usando telas. Eu não falo nada, ninguém me pediu minha opinião, eu não tenho nada a ver com isso. Então, a partir do momento que pedirem minha opinião, eu falo. Então, não se meta na educação do outro também. E essa questão até vou fazer um gancho, de você ser criadora de conteúdo, né? Muitas vezes a gente está ali falando com uma audiência, a gente está falando com centenas ou milhares de pessoas, né? E às vezes tem algumas pessoas mais próximas que querem usar o chapéu, que acham que é para elas, ou que dão aquela cutucada no churrasco de domingo, como é que é? Não, já entenderam sei. Que é trabalho, que esse é o seu trabalho. Eu não sei, para ser honesta. Em geral, minhas relações que eu tenho extra internet, né? A gente nunca toca no assunto da internet. Então, eu não sei se as pessoas veem ou não veem, se sabem, se não sabem. Eu nunca falo o que eu falo lá. Eu tento justamente separar. Porque meu trabalho hoje é conscientizar, digamos assim, aclarar a visão de pais que não viam coisas que eu também... não veem coisas que eu também não via. O que os pais vão fazer a partir dessa informação é problema deles, né? Eu tomei uma decisão e atitude e faço de uma forma diferente hoje. O que os pais farão a partir disso é problema deles. Então, eu não estou me metendo na vida de ninguém. Não uso exemplo de pessoas próximas, por mais que às vezes tem uns exemplos bem interessantes. Eu não utilizo justamente para ninguém se sentir ofendido, porque às vezes nem é sobre essa pessoa. E como eu recebo muita coisa também de outras pessoas que vêm e me contam histórias, eu em geral uso exemplos muito distantes de mim. Então, não tenho esse atrito assim pessoal, digamos. Uhum. E o último quadro aqui agora é o Sem Desculpas, tá? A gente vai falar aqui as maiores desculpas, né? Alguma delas das pessoas, e a gente vai tentar quebrar essa objeção, tá? Vamos lá para a primeira, então. Para quem deixa o celular para os filhos para ter tempo para outras coisas, ou às vezes para si mesma, o que temos a dizer? Olha, eu sou bem radical nessa questão. Então, não sei se vão gostar do que eu vou dizer, mas, por exemplo... eu vou relembrar um ponto importante aqui, né, do nosso programa, que não é para também concordar com tudo, mas pelo menos refletir, né? Então, acho que isso é importante ressaltar. Meu trabalho é trazer informação. O que vocês fazem com a informação e já passou da minha finalidade. Olha... Em geral, o que eu vejo as mães me falarem é: eu dou o celular para poder fazer as tarefas domésticas. Vamos supor que você deixe um dia inteiro essa criança com o celular para fazer o serviço doméstico. Amanhã terá serviço de novo. Porque você sujou louça, você bagunçou a casa, você sujou roupa, você tem que estender de novo, tem que recolher de novo. O serviço nunca vai acabar. Só que essa criança só está vivendo aquele dia, aquela semana, aquele mês. E especialmente se é um bebê menorzinho, ele está aprendendo coisas muito rapidamente, né? A mente dele é acelerada e você está dispondo ele ao celular. Eu sei que ninguém quer viver na bagunça e na sujeira, não é para fazer isso. Mas veja, talvez na hora que essa criança durma, você pode... Eu sei que a gente tá cansado e quer dormir também com a criança, mas aproveitar esses tempos. Essa fase vai passar muito rápido. Assim como uma criança está se desenvolvendo muito rápido, essa fase dela também vai passar muito rápido. E a gente só tem esse tempo. Nunca mais isso vai voltar. O serviço vai estar lá eternamente. Quando nós ficarmos bem velhinhos, sem conseguir fazer mais nada, o serviço ainda vai continuar lá. Então, claro... e a gente tem que cuidar para não dar a tela como uma chupeta. A criança... Fui no mercado com a criança, estou em um churrasco com a criança, ela está me incomodando, vou dar o celular para parar de me incomodar. Virou a chupeta moderna. E nós precisamos cuidar com isso. Então, quando que realmente é uma necessidade dar a tela? Não, realmente, aqui eu preciso fazer almoço, não estou conseguindo fazer almoço e meio-dia meu marido chega para almoçar, eu preciso terminar esse almoço, esse é o momento de urgência, eu preciso dar a tela. Quantos desses momentos a gente tem realmente por dia de urgência? Que eu não posso levar meu filho pra lavanderia, deixar ele lá sentado, dar alguma coisa pra ele mexer, limpar o chão, não sei, pra conseguir estender a roupa, colocar a roupa, enfim. Muitas, assim, não vai render como rendia antes, né? De você pegar e lavar toda a roupa, lavar todo o calçado, arrumar toda a casa. Não vai render como era antes, óbvio que não. Você vai passar pano numa peça da casa e vai terminar de passar na outra peça de tarde, né? Mas vale a pena. É um investimento que você está fazendo. Você nunca está perdendo tempo, nunca está perdendo de fazer. Você está protegendo seu filho, sempre. E a última aqui,
para quem diz que não tem tempo para estudar sobre educação e também não sabe aonde buscar conhecimento. Aqui você até pode aproveitar para dar umas fontes legais, assim, que talvez você use, né? E eu também vou aproveitar e dar uma dica para você, então, seguir a Regi lá no Instagram, né? Como é que é? @... Regiane, Cicheleiro. É assim que escreve. Tem que soletrar sobrenome. Mas é só achar uma foto ruiva, lá sou eu. O estudo, em geral, veja, geralmente você começa pelo Instagram, realmente. O que eu vejo, pelo menos das mães que me procuram, é que elas descobriram o meu Instagram ou de outra pessoa, enfim, de pessoas que falam disso e começam ali. Só que você ficar ali é muito superficial, porque no meu Instagram eu passo o quê? A minha vivência. O que eu vivo com os meus filhos, mas os seus filhos são diferentes. A sua vivência, a sua realidade, a sua rotina é diferente. E ainda é uma vivência, de certa forma, editada, a gente pode dizer assim, porque eu também compartilho muitas coisas, né? Mas às vezes também as pessoas pensam, a família perfeita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Mas a gente mostra o que a gente quer, né? Às vezes, por mais que tenha a melhor educação do mundo, aquela criança também faz birra, aquela criança também tem alguns problemas, alguns pontos de atenção, né? É as mães Instagram, né? Falo, cuidado com as mães Instagram, elas não existem. Então, eu posso... o Arthur agora é adolescente, ele não quer mais tirar foto e vídeo, não quer aparecer em nada. Então, como é que é a rotina do Arthur? Não posso mais porque ele não quer. Então eu tenho que respeitar essa privacidade dele, por exemplo. Mas assim, se nós pensarmos nesse ponto do que a gente está, onde a gente está buscar fontes que pareçam confiáveis, que pareçam pelo menos reais, apesar de a gente nunca mostrar 100%. Então, o que eu mostro lá não é 100% do que eu vivo, o que a outra mostra não é 100%. Mas a partir dali você encontra fontes, né? E livros, sempre os livros. Então, até no meu Instagram eu indico livros sobre criação de filhos. Eu tive há pouco tempo, agora fechei, não tem mais. Clube de leitura, um clube, né? de leitura. Foi extremamente produtivo para mim, para todo mundo que participou, foi muito legal, que era sobre essa formação integral mesmo. Então, começando pelos princípios que você segue para a educação dos filhos. Aí depois a gente falou de sexualidade, falamos de discipulado, de você ensinar, especialmente a questão da fé, sem tocar em fé especificamente, né? Mas de ensinar a fé para os seus filhos, aquilo que você acredita para os seus filhos, de dar o exemplo, e aí foi a parte que eu mais gostei, que o nome do livro era Filhos Irados. Inclusive, fica a dica, Filhos Irados, um livro excelente. Por quê? Você pensa, meu filho é revoltado, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E não é você que é, primeiro, porque a Bíblia nos diz o quê? Que nós pais não podemos provocar a ira nos nossos filhos. Então, muitas vezes, a ira que nossos filhos apresentam, a rebeldia deles, é fruto daquilo que nós provocamos nele, por não sabermos como lidar, por não sabermos contornar situações. Então, fica a dica de um livro. Sempre nos livros mesmo. E aí, eu, enquanto cristão, vou te dizer que quase todas as necessidades que temos se encontram na Bíblia, né? Mas aí a leitura pode ser acrescentada também. Legal. E aí, para a gente finalizar agora, Regiane, a gente sempre pede para o nosso convidado compartilhar aqui, claro, se sentir à vontade para isso, um erro que cometeu, né? E também uma dica de ouro ao final, né? Uma dica que seria de grande valia para quem está assistindo aqui, para a gente justamente fechar com chave de ouro esse nosso programa. Meu maior erro foi ter deixado meu filho nas telas quando pequeno. Essa é a minha maior dor. Assim, existem muitas dores, eu errei muito com ele, hoje corro atrás graças a Deus ele é um bom menino ainda, né? Não o perdi, mas meu maior erro com certeza foi ter exposto ele a telas, então galinha pintadinha, essas coisinhas que a gente dá, né, para as crianças. É o meu maior arrependimento da vida. Hoje eu voltaria atrás. Então, às vezes eu vejo os pais dando telas. Dá vontade de dizer, mas eu não digo nada. Porque essa é a minha maior dor. E a dica de ouro que eu vou dar é até diferente de tudo que eu falei. Leiam para os seus filhos. Leiam em voz alta para os seus filhos. Porque você lendo em voz alta, você vai ensinar historinhas para eles, vai desenvolver a criatividade deles, vai ter um momento E vai ter um momento de interação, um momento de qualidade com seus filhos. Eles vão lembrar disso para o resto da vida deles. Você vai despertar neles o desejo pelo conhecimento e pelas histórias, pela leitura propriamente dita. E você vai facilitar o aprendizado deles mais para frente. E veja, leia para seus filhos em qualquer idade. Enquanto eles morarem em sua casa, leia para eles.
Até que eles não precisam ler para você. Ah, boa Eles essa, podem igual ler para você. Mas bem legal, tá? Essa tua dica mesmo, porque a gente teve aqui já alguns programas, né, que foram pro ar, inclusive, que o primeiro de como ser bem sucedido, né? Então o Ayrton Senna, que é aqui da cidade, veio aqui, conversou conosco, trouxe um conhecimento muito legal também. E quando ele apareceu aqui para o programa com 10 livros embaixo do braço, eu pensei, meu Deus. Quase trouxe os meus. Então, é bem legal, né? Você vê alguém vir falar, por exemplo, de como ter sucesso, e a gente falou de vários outros pontos também, e trazer livros para embasar isso, né? Para mostrar como ele construiu isso, como também ele passa isso para os filhos dele. A gente teve também um programa de como levar uma vida intelectual, né? Exato. A importância dos estudos, que por mais que é óbvio, as pessoas não praticam, né? Então a gente teve também um programa voltado para isso, e é muito legal ver que quando a gente fala também de família e filhos, isso também é importante, né? O estudo, o conhecimento, seja livro, seja curso, seja onde for, né? Fontes boas. Então é muito legal ver também todo esse seu embasamento vindo disso, né? Então, muito legal. Regiane, foi muito bom o nosso bate-papo aqui, de verdade mesmo, agradeço muito a tua presença. Fiquei muito feliz quando vi que a Regiane era aqui de pertinho, eu seguia ela lá no Instagram, não lembro como eu te achei ou como você apareceu, né? Mas eu seguia ela, acompanhava ela, até que comecei a ver umas fotos de lugares familiares e pensei, isso é aqui pertinho, né? E isso já faz mais de um ano com certeza, né? Então, quando surgiu a ideia do programa e veio esse tema também em pauta, logo me veio também o seu nome e fiquei, convido ou não convido? Convido ou não convido? Convidei, deu certo, ela veio aqui, né, nos deu toda essa atenção, pegou aí mais de 2 horas de estrada, mais 2 para voltar, né? Então, muito obrigado mesmo, tá? Tenho certeza que quem olhar com bons olhos esse nosso episódio vai extrair muita coisa positiva para aplicar, né, na própria vida, principalmente também na vida dos filhos, e isso com certeza vai agregar e muito. Então, muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui, um prazer. Espero que tudo que eu falei seja produtivo para todas as famílias. Não precisam concordar com tudo, mas que ao menos reflitam a respeito. Vai funcionar de formas diferentes para cada família, mas nós precisamos olhar com um olhar mais atento para a nossa família e para os nossos filhos especialmente, porque eles já são o presente. Exatamente. E também um agradecimento muito especial a você, nosso telespectador, né, que é o grande motivo de a gente ter criado todo esse programa, trazer todas essas pessoas até aqui e que a gente leva esse conteúdo para você com muito carinho, com esse grande objetivo de ajudar você que nos assiste e nos acompanha. E é claro, se você também quer saber mais, você pode acessar aí www.unicoatalho.com.br, que lá também você vai ter mais conteúdos de muita qualidade. Então, muito obrigado mais uma vez, até o próximo programa e agora acompanhe aí os nossos patrocinadores mais uma vez, que é graças a eles que a gente consegue levar esse conteúdo maravilhoso até você. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111.
Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.